Ora então, muito boa tarde. Bem-vindos. Estamos aqui para falarmos um pouco sobre algo que tem sido o centro da atenção médica nos últimos meses. No dia 11 de março, a Organização Mundial de Saúde declarou o novo SARS-CoV-2, a doença provocada pelo novo SARS-CoV-2, a Covid-19, como uma pandemia. Um, a sociedade organizou-se para fazer face a essa doença nova, com custos na altura imprevisíveis em termos de saúde, em termos de morbilidade e em termos de mortalidade. Os serviços têm estado organizados para fazer face a esta situação e, em larga medida, uma das estratégias de saúde pública adotada foi a redução da mobilidade das pessoas e o confinamento, com a suspensão, em muitos casos, da atividade laboral de muitos trabalhadores e até de muitas empresas e instituições. Estamos aqui para falar um pouco sobre o regresso em larga escala ao trabalho, agora que temos de facto a doença relativamente controlada no nosso país, com pouquíssimas exceções, nomeadamente 5 concelhos na região de Lisboa e Val do Tejo. Estamos a regressar em larga escala ao trabalho, estamos a regressar à nossa vida com alguma normalidade possível, e para falar um pouco sobre como é que é este regresso ao trabalho em larga escala, convidámos um painel, e temos aqui um painel daqueles que consideramos os melhores para falar sobre estas temáticas. Temos a doutora Isabel Antunes, que é a diretora do Serviço de Saúde Ocupacional do Centro Hospitalar Universitário de Coimbra. Temos o doutor Nunes Grelha, coordenador médico do Departamento de Proteção contra os Riscos Profissionais. O doutor Rui Miguel Silva, médico de Medicina do Trabalho, com larga experiência a nível privado, perito médico-legal e também coordenador a nível da Segurança Social. E temos o doutor Diogo Ramos, que é médico de trabalho e médico de família no ACES Dão Lafões, coordenador do OSF, do OSF onde trabalha. Eu ia começar pela doutora Isabel Antunes, para nos falar um pouco do que é isto, o regresso em larga escala ao trabalho, em instituições que nunca pararam e nunca confinaram de forma relevante, uma vez que, pela sua própria natureza, são entidades fundamentais para o normal funcionamento da sociedade. Doutora Isabel Antunes, antes de mais, muito obrigado pela sua presença. Tem então agora a palavra. Muito obrigada pelo convite. Vou tentar ser breve, conforme tínhamos, portanto, conversado. Antes de tentar cingir-me um pouco àquilo que foi o tema que me foi sugerido, que é o regresso ao trabalho em profissionais de saúde, em instituições de saúde. Eu não queria deixar de salientar que isto das ausências por doença tem sempre reflexos importantes, quer a nível pessoal, quer sob o ponto de vista económico. E antes de falar propriamente naquilo que me foi determinado, gostava de vos chamar a atenção de alguns números que achei curiosos, nomeadamente no que diz respeito aos gastos por ausência de doença. Os dados últimos apontam para gastos da ordem dos 235 milhões de euros, dos quais, portanto, entre janeiro e abril, fazendo a comparação com o ano 2019, acrescem 31 milhões de euros a este período do ano passado. Se pensarmos que os números apontam para a ausência de 200 mil trabalhadores, portanto, que faltaram ao trabalho durante este período, cerca de 27 mil diretamente relacionados com doença Covid, podemos pensar efetivamente na importância que este tema pode ter para todos nós, até na perspectiva de agendarmos um regresso ao trabalho de uma forma mais coerente e mais concreta. Como todos sabem, o regresso ao trabalho tem vertentes completamente distintas consoante o tipo de trabalhador com que estamos a lidar. Os profissionais de saúde são um grupo muito específico e têm normas e regras específicas. Nós demos-nos conta que ao longo deste período a própria DGS teve uma evolução e emitiu algumas orientações e algumas normas que foram evoluindo à medida que a própria pandemia foi evoluindo e à medida em que os conhecimentos se foram tornando um pouco mais claros, se é que assim podemos falar em conhecimentos claros nesta matéria.
E, portanto, começámos por uma fase em que apostámos no isolamento profilático, os testes eram poucos e as pessoas habitualmente regressavam ao trabalho 14 dias depois de uma história de viagem, de uma infecção respiratória aguda, e após 14 dias retomavam. Isto foi evoluindo, não vou falar propriamente nas orientações e normas da DGS que todos vocês conhecem, mas particularmente a orientação 10 de 2020, a norma 10 de 2020, que falava no distanciamento social e no isolamento, e que foi evoluindo até consoante também a definição de caso suspeito e de alto risco, e que à medida que nós fomos andando no tempo se percebeu que houve um investimento muito maior no diagnóstico por testes e a partir daí também alguma alteração naquilo que foi a decisão do regresso ao trabalho. E paramos provavelmente aqui naquela fase em que inicialmente, portanto, foi determinado que após os 14 dias de ausência do teste positivo, consoante a situação para a população em geral, portanto, eram pedidos 2 testes diagnósticos de Zaragatua, portanto, de doseamento de RNA, até que se foi determinado que efetivamente bastaria um teste para determinar a cura e, portanto, o profissional poder retomar. Isto em termos de instituições de saúde, nomeadamente em contexto hospitalar, não foi tão claro assim, até porque nunca chegou a haver propriamente uma decisão de mudança de critérios e dessa forma nós acabamos por optar por manter aqueles critérios anteriores, até porque fomos olhando para aquilo que eram as normas do CDC e fomos-nos confrontando com a realidade de que efetivamente eles continuaram sempre a manter, portanto, a necessidade das 2 amostras. Como podem imaginar, e dada a insegurança e a falta portanto, normas concretas no nosso país, acabamos por, entre aqueles que estamos nesta indecisão e que temos, portanto, os profissionais de saúde dos grandes hospitais, acabamos por internamente assumir que a maioria de nós iria manter, portanto, estes a necessidade dos 2 testes até retomar o trabalho. Isto porquê? Porque, além de não existir efetivamente nenhuma norma específica, nós estamos a lidar com profissionais que, ao retomarem o trabalho, vão ter uma proximidade muito maior com doentes, eventualmente em algumas situações até com doentes com comorbilidades significativas, e, portanto, não poderíamos de forma alguma correr o risco de estar a ser menos assertivos. Para terem uma ideia, nós começámos na altura, segundo as normas do CDC, que distribuíam isto em termos de profissionais, tinham 2 estratégias, a estratégia baseada em testes e a estratégia não baseada em testes. E aquilo que eles nos diziam na altura era que assumiam a possibilidade do retorno ao trabalho na estratégia de não baseada em testes, quando em 2 situações, ou seja, pelo menos 7 dias desde que os sintomas tinham aparecido pela primeira vez e pelo menos 3 dias desde a recuperação, entendendo eles como recuperação, a recuperação de ausência de febre sem, portanto, termos que, portanto, que utilizar antipiréticos e resolução dos sintomas respiratórios. Depois, haveria então a hipótese da estratégia baseada em testes, que seria, portanto, o resultado negativo de um ensaio molecular. Aqui eles começam com um ensaio molecular, a resolução da febre também com os mesmos critérios e a melhoria dos sintomas respiratórios. Isto para os profissionais sintomáticos. Distinguiam então os profissionais assintomáticos também com o resultado negativo de um ensaio molecular e pelo menos 14 dias de vigilância. Mais tarde, e é aquilo que nós temos aqui, que temos estado a utilizar, isto em 30/4, eles revêem a norma e, curiosamente, eles acabam por subdividir os profissionais em situação dos sintomáticos e dos assintomáticos. Nós acabamos por evoluir, fazer testes
portanto, para despiste em situações de surtos em serviços, e acabámos por identificar um número significativo de profissionais positivos que não tinham sintomas. Nesta perspectiva, então, aquilo que eles sugerem, isto em 30 de abril, situação que não foi alterada até agora, é uma estratégia baseada em testes, ou seja, os tais 2 testes com uma separação mínima de 24 horas ou mais, ou então uma estratégia baseada no tempo em que eles passam para os 10 dias após a data do primeiro teste diagnóstico. Ou então, efetivamente, naqueles profissionais sintomáticos que têm, portanto, as 2 hipóteses. Mantêm a hipótese de regresso ao trabalho sem teste, e aí eles acabam por encurtar um pouco o período, dizendo que deve ser pelo menos tido após 10 dias após o início dos sintomas, mas sempre com pelo menos 3 dias de ausência de sintomas. Ou então, na estratégia baseada com testes, que é a resolução da febre, a melhoria dos sintomas, e o resultado então das 2 amostras, aqui novamente as 2 amostras com intervalo igual ou superior a 24 horas. Isto é aquilo que nós temos tido, é aquilo que nós temos feito, mas efetivamente aqui surgem vários problemas, e problemas de regresso ao trabalho, até pelo tempo que nós temos verificado do número significativo de profissionais que acabam por ter uma infinidade, desculpem o termo, de testes positivos, uma dificuldade enorme em negativar. Neste momento nós também não temos um conhecimento absoluto se aquilo que estamos a dosear é efetivamente o vírus ou alguns fragmentos de RNA, se o profissional continua, portanto, a ter probabilidade de contaminar outros ou não. De qualquer forma, tem sido esta a nossa regra, mas isto acaba por estender no tempo o regresso ao trabalho. Isto é o primeiro problema que eu identifico como um grande problema relacionado com o Covid, mas eu acho que nós não podemos, numa altura destas, cingir-nos àquilo que é a situação dos profissionais que regressam após Covid. Nós não podemos esquecer-nos que existiam, efetivamente, pessoas que estavam já, portanto, ausentes do seu local de trabalho previamente a esta situação de pandemia. E nestas circunstâncias, compete-nos a nós, médicos de trabalho, atendendo ao facto que todos conhecem da não existência, portanto, as juntas médicas acabaram por deixar de se fazer, como todos conhecem, houve efetivamente a possibilidade de as pessoas retomarem a sua atividade sem ir a uma junta médica e, portanto, é da nossa competência e da nossa obrigação de médico de trabalho tentar avaliar em que situação é que o profissional retoma a sua atividade. Até porque dentro destes há aqueles que retomam numa condição clínica perfeitamente pacífica, se é que eu posso dizer assim, e aqueles que efetivamente regressam, mas com patologias ou com comorbilidades que nos poderão fazer pensar e adequar o seu local de trabalho, portanto, à sua situação clínica. Temos ainda as outras situações, que são as doenças que não são doença Covid, num período de pandemia e que obrigam as pessoas a ficar em casa sem que estejam relacionado com a pandemia de que estamos a falar. E aqui coloca-se exatamente a mesma situação daquela que eu acabo de falar, que são as situações que os profissionais que retomam TUCUR perfeitamente restabelecidos e aqueles profissionais que retomam, mas com comorbilidades e que precisam da nossa intervenção para, enfim, poderem retomar sem risco para si e para os outros, eventualmente. Portanto, existe aqui uma panóplia de problemas que se nos poderão colocar e que, de certa forma, poderão estar, embora indiretamente, relacionados com esta pandemia, atendendo a que todas as outras estruturas que faziam, quer a verificação, quer a análise, quer o acompanhamento da ausência ao serviço, acabam por ter uma forma de atuação ou uma não atuação que vai obrigar, portanto, a alguns cuidados acrescidos e algumas mudanças no paradigma que é o regresso ao trabalho. TUCUR, isto seria aquilo que essencialmente eu gostaria de falar, não deixando, contudo, aqui de falar em 2 pontos que foram particularmente complicados.
nomeadamente as justificações destas ausências antes do regresso ao trabalho, que eu sei que o Dr. Nuno vai falar e o Diogo, mas que queria deixar aqui apenas um lamiré de continuidade para que eles possam pegar. A primeira foi aquela situação inicial de informação que tivemos de que todos os certificados de incapacidade temporária deviam ser considerados como doença Covid e que seria o próprio SPMS que se articularia com a Segurança Social para que fosse transformada em doença profissional. Informação essa que depois acaba por ser contraditória, numa fase seguinte acabam por dizer que não e que os CITES teriam que ser passados como doença profissional. Isto é um assunto que eventualmente o Diogo gostará de falar, até porque lhe terá acontecido por diversas vezes, e isto implica também alguma discrepância de números com os quais eventualmente o Dr. Nuno se irá debater quando começar a analisar a quantidade enorme de doenças profissionais que lhe vão cair no seu colo, entre aspas. De facto é a altura de passarmos ao Dr. Nuno Esguelha. Gostaríamos muito que nos falasse um pouco sobre a Covid enquanto doença profissional, esta nova realidade, esta nova doença. Houve de facto, inclusive, uma fase em que não era invulgar ouvir até alguns recursos humanos dizerem, mas isto, a Covid, doença profissional, doutor, leia a lista, não está lá a Covid. Nuno, poder-nos falar um pouco sobre isto, se fizesse o favor? Boa tarde a todos. Gostava de começar por felicitar o Dr. Carlos Cortes e nele a Secção Regional do Centro por esta iniciativa e agradecer o convite para nela participar, que foi interessado pelo Dr. Mário Freitas, integrar este painel. Cumprimento também os restantes colegas do painel e todos os que nos estão a ver e ouvir. O subtema que me foi atribuído foi efetivamente a caracterização da SARS-CoV-2, da Covid-19, como doença profissional. E, como todos sabemos, as doenças profissionais são basicamente indistinguíveis, clínica e patologicamente, das doenças de origem não profissional. O que as caracteriza é decorrerem da exposição a um determinado fator de risco, identificado e quantificado, existentes no local de trabalho, e se verificar que essa patologia existe com uma frequência claramente superior à verificada na população geral, nesses grupos de trabalhadores expostos a esses fatores de risco, dando origem depois a uma proposta de inclusão numa lista de doenças profissionais nacional, o que acaba por acontecer quando existe um processo de revisão, como sabemos em Portugal, tem sido um processo muito intermitente e com intervalos de dezenas de anos de revisão para revisão, ao contrário daquilo que ia acontecer, que era um sistema sistemático, uma comissão permanente e que funcionasse de facto em permanência no âmbito da revisão, tanto das legislações profissionais como também de outro instrumento ligado ao mesmo e indissociável do mesmo, que é a Tabela Nacional de Incapacidades. Isto leva-nos ao conceito de doença profissional. Como sabemos, consideramos doença profissional a doença que consta na lista das doenças profissionais. Portanto, é uma situação simples. Desde que se cumpra um preceituado evidente, que é o estabelecimento do nexo de causalidade entre a exposição ao fator de risco, como eu disse, identificado e quantificado, e a doença que é participada. Portanto, para as doenças que constam na lista, o processo é extremamente simples. Para as doenças que não constam na lista, desde o princípio, desde a Lei 2127, de agosto de 1965, que temos um sistema aberto ou misto, aliás, como muitos outros países europeus, fomos nós que tivemos na gênese desta ideia, que é um sistema que permite que, e vou passar a ler, que lesão corporal, perturbação funcional ou doença não incluída na lista de doenças profissionais em vigor seja igualmente considerada como doença profissional, desde que se prove ser consequência necessária e direta da atividade exercida e não represente normal desgaste do organismo, como está no Código de Trabalho e também na Lei 98 de 2009. Só esta designação de atividade exercida não representar normal desgaste do organismo revela bem a antiguidade da expressão, mas é normal se compreendermos que ela foi feito copy and paste ao longo dos anos, ao longo dos 55 anos, praticamente, que medeiam entre a Lei 2127 e o momento atual. Quer dizer que desde essa altura temos um sistema aberto ou misto, que é bom,
E é particularmente bom quando nós vemos com tão pouca frequência, em relação àquilo que todos gostaríamos, a lista das doenças profissionais, de forma a ter sistematicamente atualizada, bem como também disse a TNI. São 2 instrumentos que devem andar par a par e com revisões permanentes. Indo agora particularmente para a situação da Covid como doença profissional, é evidente que nenhum de nós esperaria que a Covid-19 constasse da lista de doenças profissionais. Tendo ela começado algures no segundo semestre de 2019, e tendo a lista das doenças profissionais, a última versão de 2007, e sendo o capítulo das doenças infecciosas e parasitárias tendo sido promulgado em 2001, é anterior à SARS, que é, como todos sabemos, de 2002 e 2013, e também à MERS, que é da volta de 2012 e depois tem continuado com casos esporádicos desde 2012. E esse capítulo, que na altura se denominava doenças devidas a agentes animados, foi então revisto e redenominado por doenças infecciosas e parasitárias. É também o momento para, nesta altura, relembrar o revisor desse mesmo capítulo, que foi por mim proposto, que foi o professor Henrique Lecour, e o professor Henrique Lecour, que, como todos sabemos, era professor catedrático da Faculdade de Medicina do Porto e era também médico de trabalho, um médico de trabalho que era diretor dos STCP, do Serviço de Transportes Coletivos do Porto, e um diretor muito querido, como tive muitas vezes a ocasião de testemunhar. Como tinha essa dupla competência, foi por mim proposto para revisor desse capítulo, e foi a ele que se deve, em boa parte, a nova designação, que deixou o nome antigo de doenças devidas a agentes animados para doenças infecciosas e parasitárias. Como sabemos, infelizmente, o professor Henrique Lecour, que nos deixou no ano passado, era de facto não só um ótimo profissional, como era um grande amigo que eu tinha e que lamento muito ter perdido. Assim, a Covid-19 só pode ser considerada como doença profissional ao abrigo do nosso sistema aberto ou misto, do qual falei anteriormente. No entanto, isto tem algumas dificuldades. Efetivamente, para uma doença ser certificada como doença profissional no sistema aberto ou sistema misto, não basta demonstrar que existe um nexo de causalidade entre a exposição a um fator de risco e a doença que foi participada. Neste caso, esse nexo de causalidade tem que ser à prova de bala. Isto é, a doença não pode ser descaracterizada. E se aqui não há problema em relação ao agente etiológico, porque é evidente que é sempre o SARS-CoV-2, há um pequeno problema em relação ao contexto no qual a doença pode ter sido adquirida, que é a situação que decorre da circulação comunitária expressiva do vírus, que aconteceu ao longo do tempo em diversos sítios do nosso país, como todos lembramos, no princípio no Norte, mas o Norte atuou de uma forma muito profissional e conseguiu fazer face a esse início muito difícil que teve de enfrentar em diversos distritos do Norte com circulação comunitária do vírus, e hoje em dia o problema está praticamente ultrapassado no Norte. Depois também todos nos lembramos da Zona Centro e da cerca de Ovar. Depois passámos para um período em que houve também alguma circulação comunitária no Algarve e depois, desde há um mês, há pouco mais de um mês, existe uma circulação não desprezível e com esplendor excessivo para o nosso gosto, com certeza, na região de Lisboa e Val do Tejo, circulação comunitária do vírus. Se adicionarmos à circulação comunitária do vírus um período de incubação longo, como todos sabemos, está normalmente estipulado entre os 2 a 14 dias para 98% dos doentes, havendo 2% em que pode ser inferior a 2, mas sobretudo superior a 14, torna uma situação em que não é extraordinariamente fácil entre estabelecer a relação de causalidade entre o evento, entre o contacto, onde foi adquirida a doença e a apresentação da mesma, e também a circulação comunitária que falei anteriormente, facilita uma origem não profissional da doença. Dito isto, independentemente destas considerações que são, no entanto, necessárias, como todos sabemos, o conceito de doença profissional é um conceito médico-legal, sempre foi para mim claro, repito, sempre foi para mim claro que a Covid-19, a infecção por SARS-CoV-2, devia ser sempre considerada, por analogia, aliás, com os procedimentos que sempre seguimos com as doenças infecciosas em profissionais de saúde, como doença profissional. E por isso foram particularmente penosas as 24 horas em que uma terminada circular a considerou como acidente em serviço ou acidente de trabalho por instituições que não têm competências nem conhecimentos na área para o fazer. Foi particularmente difícil passar essas 24 horas. Mas, enfim, foi para trás, embora haja alguns ensinamentos que não nos devemos esquecer em termos futuros.
Considero que, como todos sabemos, estando em revisão um capítulo da lista de doenças profissionais, neste caso o capítulo das doenças respiratórias, e independentemente de não ser este o capítulo onde as infecções por coronavírus devem vir a estar presente, que seria uma perda significativa de oportunidade não passar este momento para proceder à introdução de um código e de uma rubrica para doenças a coronavírus na atual lista das doenças profissionais. E por isso mesmo já esta proposta já fiz informalmente e voltarei a fazê-la formalmente assim que houver a próxima reunião do Grupo Técnico de Apoio à Presidente da Comissão que mencionei anteriormente. Concluindo, para mim é pacífico que a Covid-19 em profissionais de saúde deve sempre ser considerada como doença profissional, utilizando para o efeito o sistema aberto ou misto que a legislação consagra desde a Lei 2127 de 1965, que mencionei anteriormente, tendo em conta o elevado número de casos que infelizmente têm sido noticiados de Covid-19 no nosso país e que continuam diariamente, como ainda foi o caso de hoje, a ser noticiados no nosso país, e também o número de casos em profissionais de saúde, felizmente agora menos do que aquilo que tivemos no princípio, devido às situações em que muitos profissionais de saúde tiveram que operar no início da pandemia cá em Portugal, muitos dos quais, e neste caso felizmente, já foram notificados ao DPRP, deve desde já ser considerado um código provisório específico para esta doença profissional. E isto parece um ponto particularmente importante, porque todas as doenças que são consideradas ao abrigo do sistema aberto ou misto têm o mesmo código, o código 9998. E se agora não criarmos um novo código para esta nova doença, desde o doente número 1, depois teremos sempre dificuldade em fazer análises e estudos sobre a Covid em profissionais de saúde, que me parecem muito relevantes e muito úteis fazer a curto e a médio prazo. Mas para isso temos que considerar a existência de um código, como aliás também já propus, de um código específico para a Covid, enquanto a mesma não está consagrada ainda na lista de doenças profissionais. A proposta da inclusão, já falei anteriormente, e é a terceira conclusão, e o final, e o quarto ponto, é o apelo ao preenchimento da continuação das participações obrigatórias nos casos de Covid-19 em profissionais de saúde, e o seu envio para o e-mail da Segurança Social, do Instituto de Segurança Social, que, como sabemos, é dprp@seg-social.pt, e isso parece-me particularmente importante que continue a ser feito. Obrigado pela vossa atenção. Muito obrigado, Dr. Nunes Gelho. Muito bem. Vamos agora passar a uma fase diferente. Vamos falar um pouco sobre o que foi, em larga medida, a interrupção de algumas atividades. Nós sabemos o quanto houve atividades que, de facto, tiveram que cessar durante uma temporada. Os cuidados de saúde, em particular os cuidados de saúde primários, onde se inclui a saúde pública, esteve efetivamente, e a medicina geral e familiar, esteve efetivamente direcionado para fazer face à detecção, vigilância, controle, pesquisa, contactos de casos, e em boa medida houve muito trabalho que foi necessário parar temporariamente. Estamos agora a regressar ao nível das USFs, ao nível dos cuidados de saúde primários. Era isso que nós gostaríamos agora de ouvir um pouco o Dr. Diogo Ramos a falar. Até porque, por similitude, temos também que falar até do regresso e por similitude de muitas atividades, por exemplo, em clínicas privadas e em consultórios privados, onde de facto agora se está a formar, e muitas vezes com aquela ilusão que me parece que é perigosa, que é nós estamos a desconfinar, mas não estamos a voltar ao normal que existia em fevereiro deste ano. Esse normal, pelo menos temporariamente, acabou. Nós estamos a desconfinar, mas estamos a partir para uma nova normalidade. Há uma normalidade que nós temos que nos habituar, temos que lidar com ela e temos que trabalhar com ela, em particular nós profissionais de saúde. Não queremos que as pessoas fiquem deprimidas nem fiquem excessivamente com medo, assustadas, até porque o medo mata, e tem havido vários estudos que têm demonstrado isso. Queremos que as pessoas regressem aos cuidados de saúde, em particular aos cuidados de saúde primários, mas regressem com cuidado e cautela. Dr. Diogo Ramos, como é que isso se faz? Muito boa tarde, antes de mais, agradecer o convite que me foi estendido pela pessoa do colega Mário Freitas, através do Colégio de Especialidade de Medicina do Trabalho e também da secção regional do Centro.
Eu sinto-me um privilegiado, na verdade, porque, e puxando aqui um bocadinho, até porque estamos na altura da sardinha, a brasa aqui à minha sardinha, eu penso que os cuidados de saúde primários são uma ponte entre vários serviços e que estão aqui no meio numa encruzilhada entre, por um lado, os seus profissionais, que são profissionais de saúde, tivemos que nos reorganizar enquanto serviço. Por outro lado, temos que dar resposta também aos nossos utentes, uma vez que somos a primeira porta de entrada dos utentes nos cuidados de saúde. E por isso tivemos que encontrar soluções, estratégias, muitas vezes à lei do desenrasca, para dar resposta aos problemas que nos eram colocados diariamente, diria mesmo ao minuto. Pegando um bocadinho nas suas palavras, na verdade, desde que este processo da pandemia apareceu, foram muitas as alterações que foram promovidas. Desde logo, e como todos sabemos, o confinamento obrigatório, o ter que encerrar serviços, teve que ter uma resposta imediata. E teve que ter uma resposta imediata que, penso eu, e hoje chegamos a essa conclusão olhando retrospectivamente, nenhuma estrutura hierárquica, pelo menos falo naquilo que são os cuidados de saúde primários, estaria preparada. Portanto, foi muito à conta das chefias intermédias, e eu faço um louvor, aproveito o momento para fazer um louvor a quem esteve nestes processos de decisão e de reorganização, que face ao conhecimento que existia ao momento, teve que se superar e ser capaz de olhar um pouco para a frente, um pouco às vezes contrariando aquilo que vinham sendo a inércia dos nossos superiores, para tomar medidas que realmente protegessem quer os seus profissionais, portanto os profissionais que trabalham nos cuidados de saúde primários, quer os nossos doentes que continuavam eles a recorrer e continuam a recorrer aos seus serviços para a procura de soluções de saúde. Pronto, este processo inicial de não ter certeza foi-se clareando à medida que também a evolução da própria pandemia foi tendo registro no nosso país. E à margem dessa falta de orientação, nós conseguimos começar a criar soluções e estratégias para agora, com maior segurança, podermos receber os nossos doentes, poder orientá-los e poder responder às suas grandes preocupações que são relativamente à sua saúde, porque na verdade nós sabemos que os outros problemas de saúde não acabaram, antes pelo contrário, muito provavelmente estamos a viver no presente e vamos viver num futuro a curto prazo e a longo prazo outros problemas paralelos que vão ser reflexo desta pandemia. Dessa maneira, um dos pontos que eu encontro como sendo uma fraqueza, ou talvez o grande tendão daqueles que nós tivemos nesta fase, foi que nós não estávamos preparados, nós não fomos treinados para fazer uma medicina como é a medicina que nos está a ser proposta agora, nomeadamente com a medicina à distância. Nós, na nossa carreira, quer de estudantes, quer de formação específica, nós fomos treinados para fazer uma medicina presencial, fazer um exame objetivo com o doente à nossa frente, perceber os sinais e sintomas e poder com isso inferir sobre as hipóteses diagnósticas e os tratamentos devidos. Logicamente que pedem-nos agora em 2 meses para mudarmos todo este paradigma daquilo que era a nossa atuação de medicina. Fazer consulta telefónica, extrair daí, ou obter daí o máximo de informação para podermos, de alguma maneira, suplantar os problemas que os doentes nos colocam, arranjar estratégias terapêuticas diferentes, uma vez que estamos a tratar à distância, e com tudo isso manter o nosso grau de produção, as mesmas normas para os doentes diabéticos, hipertensos, os doentes que obedecem aos programas, a saúde infantil, a saúde materna, todos esses programas que continuam a decorrer e que nós temos que dar resposta. E para mim isso sim foi o grande ponto de dificuldade que nós atravessámos numa fase inicial, continuamos a atravessar, ainda hoje vivemos uma grande incerteza, e todo o serviço, a forma como teve que se reorganizar, foi no sentido de dar uma resposta então à distância e com as dificuldades que isso traz. Logicamente que, e eu vou falar um pouco concretamente do meu serviço, a minha unidade familiar, houve aqui também algumas oportunidades que esta pandemia nos criou. Houve, por exemplo, a oportunidade de nós termos um contacto mais profícuo, mais próximo com as outras unidades que operavam dentro do centro de saúde. Eu recordo-me, e já sinalizei isso mesmo,
que eu, até à data do início da pandemia, o meu contacto, por exemplo, com a saúde pública, com a unidade de saúde pública, que funcionava dentro do meu centro de saúde, era muito escassa, era muito restrita. E neste momento considero que temos uma relação diária muito próxima e que tivemos de trabalhar em conjunto para encontrar soluções para os nossos doentes. E isso foi uma necessidade que eu verifiquei que aconteceu no meu centro de saúde, mas também acredito e sei que foi um reflexo daquilo que aconteceu a nível nacional. Não só foi com a saúde pública, como foi com todas as outras estruturas, como a medicina dentária, a nutrição, a psicologia, que também veem os seus doentes, têm os seus doentes que diariamente tinham acesso ao edifício, ao espaço centro de saúde, e que por razões da pandemia tivemos que reestruturar toda esta forma e esta acessibilidade que era feita até então. Portanto, houve uma mudança de paradigma. Essa mudança de paradigma obrigou-nos a criar soluções. Soluções como? Soluções de espaço, portanto, tivemos que criar circuitos novos para os doentes, tivemos que fazer uma reconfiguração de todo o espaço físico do centro de saúde de forma a evitar os aglomerados dos doentes, tivemos que reestruturar a nossa forma de atendimento, nomeadamente com os nossos turnos de trabalho, fazê-lo de forma mais desencontrada para também os profissionais de saúde se protegerem nas aglomerações que sabemos que aconteciam até então. E todo este processo, logicamente, leva também ele à desconfiança dos nossos utentes nesta altura. E é essa confiança que nós estamos a tentar recuperar também agora. É outra das dificuldades que nós temos, é a desconfiança que nós temos, que nós sabemos que começa a existir e que existe, relativamente àquilo que será o futuro para os nossos doentes. E pegando um pouquinho nas palavras iniciais do Dr. Mário Freitas, eu era capaz de ser um pouco mais ambicioso. Eu diria que nunca mais iremos ter os serviços consoante os conhecíamos até então. E acho que, sobretudo, esta fase que agora atravessamos, a fase pós-pico epidémico que vivemos, o pico da pandemia, o primeiro pico, espera-se que seja o primeiro pico da pandemia, poderá ser uma forma de treino para uma segunda fase que poderá vir e que nós queremos que seja mais contida e que, de certa forma, os serviços e o confinamento não seja feito de forma tão brusca como foi feito desta última vez, mas possamos continuar a prestar os cuidados de saúde com segurança aos nossos utentes, minimizando o risco da sua exposição. E quando digo, e tenho sempre esta costelazinha da medicina de trabalho, é o risco de exposição dos doentes e dos nossos profissionais que trabalham nos nossos serviços. Fazendo aqui um bocadinho volta atrás na minha apresentação e falando daquela questão que foi relativamente aos certificados de incapacidade temporária que a doutora Isabel colocou, também aí vai de encontro àquilo que foi esta indefinição inicial que tivemos relativamente à prestação dos cuidados aos nossos doentes e nomeadamente aos trabalhadores, também eles que faziam parte das estruturas privadas e não só. Pronto, realmente no início os certificados de incapacidade temporária também eles não estavam preparados para dar a resposta adequada à legislação que vinha sendo publicada relativamente à Covid. Inicialmente nós começámos por emitir certificados de incapacidade temporária como doença natural, em que numa primeira fase escrevia-se na zona que era restrita para a justificação de ausência de domicílio, doença por Covid, uma outra fase em que foi-nos dito para emitirmos estes certificados com internamento para não haver um prejuízo doente nas prestações sociais, portanto, na retribuição dos seus rendimentos e, por fim, no dia 22 de abril, lá veio a atualização da emissão desses certificados de incapacidade temporária, portanto há cerca de mês e meio, em que já foi possível então nós alocarmos esta doença natural ao Decreto-Lei 2B de 2020, em que realmente se refere ao artigo 3, que é o confinamento obrigatório para doentes em que está declarada a doença Covid. Pronto, também foi algumas destas incertezas, e acho que é um tema até importante para aquilo que é a medicina do trabalho, provocam algum stress, algum condicionamento na forma de operar dos próprios profissionais de saúde. Acho que é um tema até interessante para a própria medicina do trabalho, para os próprios serviços de saúde ocupacional, também eles dos cuidados de saúde primários, que infelizmente, como sabemos, a sua resposta não é tão efetiva como nós queríamos. Acho que também será esta oportunidade da pandemia
um momento para nós podermos refletir um pouco acerca daquilo que tem vindo a ser a medicina do trabalho em Portugal, a falta que ela faz nos momentos decisivos, faz sempre, mas neste momento crucial, as dificuldades que estamos a ter em lidar com o problema também naquilo que é o trabalho. E o trabalho é importante porque é o trabalho que assegura a manutenção de todos os outros serviços que fazem o desenvolvimento da economia portuguesa, fazem o país continuar a sua marcha natural, e acho que é importante, este será um momento importante para essa reflexão, de forma a percebermos o que é que queremos e que investimento é que o Estado estará disponível a dar para que realmente estes serviços sejam olhados de forma diferente e que possamos daí obter resultados particularmente positivos que neste momento verificamos que são claramente escassos. Mais à frente poderemos desenvolver um pouco mais também daquilo que foi a nossa experiência a nível dos cuidados de saúde primários, nomeadamente com a criação de um espaço para videoconsulta, com a adoção de algumas estratégias que temos tido também lá na nossa unidade para fazer face a esta alteração profunda que ocorreu em todos os serviços. Muito bem, Dr. Diogo. Dr. Rui Miguel, um guião para regressar ao trabalho em larga escala, a nível das empresas que o estão a fazer, a nível de outras entidades que já o começaram a fazer. Quais são as ideias-chave que os serviços, em particular os serviços de medicina do trabalho, não podem esquecer, não podem deixar de fazer neste regresso em larga escala ao trabalho? Antes de mais nada, boa tarde a todos. Um cumprimento especial ao colega Mário Freitas, que me desafiou para falar sobre esta nova normalidade, como ele chama. E esta nova normalidade, a curto prazo, vai ter que lidar com o regresso ao trabalho em massa de trabalhadores que tiveram mais de 30 dias ausentes e sobre os quais não temos informação sobre a sua situação de saúde durante este período em que durou o estado de emergência e todas as consequências daí resultantes. É uma situação que não vem prevista na lei e compete-nos a nós, médicos do trabalho, minimizar a probabilidade de disseminação da infecção por SARS-CoV-2, pelo menos na população laboral que está sob nossa responsabilidade e que essa população laboral a transmite à comunidade e à sua família. Partindo do princípio que o SARS-CoV-2 tem como reservatório os seres humanos e que se transmite essencialmente por via aérea, penso que toda a intervenção do médico de trabalho nesta problemática pode seguir duas linhas de intervenção. A primeira é minimizar as probabilidades de entrada de pessoas infectadas nas instalações físicas da empresa e que exponham os trabalhadores a essa pessoa. E o segundo é minimizar as probabilidades de transmissão, na eventualidade de um infectado penetrar na empresa, minimizar as probabilidades de transmissão na população laboral. Iria começar pela primeira das situações, que é a minimização das probabilidades de entrada de pessoa infectada. Aqui podemos distinguir dois contingentes de pessoas que entram. Os trabalhadores da empresa, os que têm vínculo contratual, e outras pessoas sem vínculo contratual, desde subcontratados a serviços externos ou, inclusive, a visitas. Debrucemos sobre o primeiro caso, os trabalhadores com vínculo. Dos trabalhadores com vínculo, em muitas empresas, que é o caso de onde eu estou neste momento, nós temos duas realidades, que é os trabalhadores que sempre estiveram ao serviço, mas que todos os dias regressam, porque vão à sua casa, vão de fim de semana, e temos a outra realidade, que é os trabalhadores que voltam após a ausência, por teletrabalho, por prestação de cuidados à família, todas as situações que envolveram, direto ou indiretamente, a situação Covid. No que diz respeito aos trabalhadores que sempre estiveram ao serviço, penso que a nossa missão é fazer um reforço das recomendações sobre a autovigilância. Que o trabalhador seja informado sobre quais os sintomas da alteração do estado de saúde que são importantes, comunicar por autorreferenciação ao Serviço de Saúde para nós termos uma intervenção e encaminharmos devidamente essa situação. Também é possível estimular que as hierarquias façam indicação de pessoas que tenham sinais e sintomas manifestos de doença e que o Serviço de Saúde depois possa intervir nessas situações. Nos trabalhadores que iniciam ou regressem ao trabalho, estamos a falar de admissões, regresso após doença ou acidente, ou todos os outros motivos relacionados com o contexto de pandemia, ou não, que é o caso das pessoas que regressam também de férias. O que penso que está recomendado é que nós façamos uma avaliação que nos permita distinguir se estamos perante uma situação Covid ou não.
A recomendação é que essa avaliação seja feita por escrito, através de um questionário que é preenchido pelo trabalhador sob compromisso de honra, e que esse preenchimento seja feito na presença de alguém, nomeadamente enfermeiro de trabalho ou outro técnico de serviço de saúde, que tenha informação para o efeito, que o ajude a descodificar o questionário, e que a partir desse questionário nós possamos identificar basicamente 5 situações: casos confirmados de infecção, casos prováveis por contacto, mas que se verificaram depois da quarentena, que retomaram o trabalho, casos suspeitos por critério clínico, contactos próximos de pessoas infectadas e grupos de risco para infecção SARS-CoV-2. Bom, na eventualidade desta avaliação identificar casos confirmados ou casos prováveis, a recomendação é que a pessoa, quando retorna ao trabalho, deve estar dotada da documentação que permita aferir da cura. Na eventualidade de não ter a documentação, penso que será boa prática o médico de trabalho referenciar o trabalhador ou a pessoa em causa para a sua unidade de saúde familiar e para o médico assistente e pedir os esclarecimentos possíveis, minimizando assim a possibilidade de alguém que ainda não esteja na situação de cura entrar nas instalações da empresa. No caso de casos suspeitos ou contactos próximos de alto risco, aí também não sobram dúvidas que o nosso papel é encaminhar estas pessoas para o domicílio e dar indicação expressa para entrarem em contacto com a linha SNS 24 e seguirem as indicações que lhes forem dadas. Nos contactos próximos de baixo risco, a recomendação será de manter esse trabalhador sob vigilância pelo menos durante 14 dias, com contactos diários pelo Serviço de Saúde, informando o trabalhador de quais os sintomas e sinais que deve verificar e reportar qualquer alteração que surja ao Serviço de Saúde. No que se refere aos exames de saúde que estão legalmente prescritos, poderemos considerar que devem todos previamente ser precedidos da avaliação Covid e que, no que diz respeito aos exames de admissão, essa admissão poderá ficar condicionada ao esclarecimento de uma eventual situação Covid. No que diz respeito aos exames periódicos, devemos cuidar, e como o Diogo já frisou, de reunir as condições espaciais e os circuitos que minimizem os contactos entre os trabalhadores e talvez, em algumas situações, os procedimentos não essenciais do exame serem diferidos para um momento mais oportuno. No que diz respeito aos exames ocasionais, terem atenção que estes devem ser realizados sempre que a lei o prescreva e a avaliação Covid o justifique. Há 2 casos particulares que não poderia deixar de falar, que são os grupos de risco para Covid. Estes trabalhadores que englobam os grupos de risco que já foram citados, penso que devem ser sujeitos, e é a recomendação, a exame ocasional, avaliando a necessidade de se implementarem medidas que podem ir desde o afastamento social, nomeadamente teletrabalho, ou colocar os trabalhadores em zonas isoladas ou separadas dos outros trabalhadores, o uso de equipamentos de proteção, proteções faciais e da via aérea, inclusive, eventualmente, de luvas, que saibam fazer uma automonitorização do seu estado de saúde e reportar qualquer alteração ao Serviço de Saúde e, nas situações que o indiquem, manter essa vigilância diretamente pelo Serviço de Saúde em contacto telefónico com o trabalhador. Depois temos as situações das grávidas e lactantes, que são 2 situações que nos devem preocupar, porque dada a ausência de evidência científica e epidemiológica consolidada, utilizando o princípio da precaução e tendo em atenção os critérios legais de proteção da parentalidade, tem sido prática que estas grávidas durante este período, e talvez noutras situações, devam ser colocadas ao abrigo da proteção por risco específico para a gravidez. E desta forma não se exporem a eventual transmissão, pelo menos pela via do local de trabalho. No que diz respeito às lactantes, e também utilizando os 2 princípios, sujeitá-las a exame de saúde ocasional e identificar quais as medidas mais adequadas à sua situação específica. O mesmo se passa para os menores, que por via da proteção de exposição a agentes biológicos também deverão ser sujeitos a exame de saúde ocasional, ponderando em função do seu estado de saúde e do tipo de atividade, a necessidade de se implementarem medidas. No que diz respeito às medidas possíveis de tomar para minimizar as possibilidades e as probabilidades de disseminação do vírus na empresa, e mais uma vez atendendo ao tipo de hospedeiro e às vias de disseminação e transmissão do vírus, nós temos que ter atenção às situações em que há aglomeração de trabalhadores, seja começando de fora para dentro, transportes coletivos,
os vestiários, os sanitários e os balneários, eventualmente os próprios locais de trabalho e, obviamente, os refeitórios e as salas de convívio da empresa. Aqui entram em ação os planos de contingência, que penso que todas as empresas, em princípio, já terão equacionado. E podemos organizar as medidas básicas destes planos de contingência em medidas organizacionais, minimizando os impactos de uma possível infecção, seja por identificação das atividades imprescindíveis, parando as outras que não são imprescindíveis, ou identificando atividades que podem ter formas de trabalho alternativo, como é o caso de teletrabalho, reuniões por teleconferência, acesso remoto a clientes, tudo isso. Identificar quais os trabalhadores estritamente necessários para garantir a continuidade de funcionamento da empresa, identificar quais os trabalhadores que, por terem maior risco de exposição ao SARS-CoV-2, atendendo às suas tarefas, estou-me a referir pessoas trabalhadores que façam atendimento ao público, que trabalhem no exterior, que se tenham de deslocar para zonas com transmissão comunitária ativa e manter uma vigilância mais apertada sobre esses trabalhadores e, obviamente, já cá foi falado, identificar os trabalhadores que são grupo de risco para a infecção SARS-CoV-2. Depois, desenvolver as medidas para a gestão dos casos suspeitos identificados dentro da empresa, desde os procedimentos de identificação alerta, uma cadeia de responsabilidades, planos de formação e informação aos trabalhadores, áreas de isolamento devidamente equipadas, sinalizadas e os circuitos de acesso e de encaminhamento desses trabalhadores. Podemos depois também equacionar um conjunto de medidas coletivas, nomeadamente desativação de equipamentos de uso coletivo que não sejam indispensáveis, aumentar a frequência de higienização e desinfecção dos espaços e dos equipamentos que se mantenham em uso coletivo, a utilização dos locais de trabalho e das instalações, nomeadamente refeitórios, vestiários, balneários e sanitários, devem respeitar as medidas de afastamento social, remodelando os turnos, reorganizando os espaços, todas essas medidas, e depois, obviamente, as medidas individuais, que devem passar essencialmente pela formação aos trabalhadores. Isto é uma coisa nova, deparamos com muita contra-informação, muitas pessoas em que eu costumo dizer que o principal vírus que afeta os trabalhadores neste momento é o vírus do medo, porque da Covid, felizmente, aqui na minha empresa ainda não tive nenhum, e, obviamente, os equipamentos de proteção sempre que estejam indicados. Penso que, como nota final, gostaria de dizer que poderíamos aproveitar esta oportunidade para reequacionarmos toda a nossa atitude face às doenças infectocontagiosas, porque as doenças infectocontagiosas não é uma coisa nova, e eu já troquei aqui umas ideias com o colega Mário Freitas, que é delegado de saúde. Imediatamente no mês antes da Covid andávamos aqui atrás de pessoas com tuberculose, que de repente parece que foram esquecidas, e estou a falar destas porque tive o caso em mãos, mas penso que devíamos começar a enquadrar nos nossos planos de saúde a possibilidade de termos, porque todos temos e sempre tivemos, a possibilidade de ter trabalhadores com doenças infectocontagiosas que regressam ao serviço sem estarem devidamente curados, porque, como sabem, a interrupção de um CIT decorre da vontade expressa do trabalhador e não de haver uma indicação média para o fazer. Agradeço a vossa atenção. Muito obrigado. Se me permitir já fazer aqui uma chegazinha, também ao que disse o colega Rui Miguel. Eu gostei particularmente de ouvir, porque acho que realmente há uma diferença muito grande, pelo menos eu senti agora nesta altura ainda mais, uma diferença muito grande entre aquilo que é a resposta de um serviço de saúde ocupacional bem organizado, que dê respostas, e quando não se tem quase nada, e isso é o que nós sentimos um bocadinho, e penso que partilho aqui a opinião de vários colegas que estão na mesma posição que eu, nomeadamente como coordenadores de unidades funcionais, que ficámos sem algum apoio nesse âmbito. E o que aconteceu foi um bocadinho com algumas indicações genéricas que íamos recebendo, quer das ARS através dos seus acessos, quer por nossa iniciativa, porque somos médicos ao fim e ao cabo, e íamos lendo um bocadinho daquilo que ia sendo feito em todo o mundo e fomos dando respostas aos nossos serviços e reorganizando dessa maneira. Mas na verdade, no terreno, nunca tivemos o apoio que hoje que o Dr. Rui estava a falar, que há num sítio, em empresas em que temos este serviço de saúde ocupacional organizados, com resposta muitas vezes diária, e que nós não temos isso. E a minha dúvida é, o que é que se faz nestes casos? Muitas vezes foi esta a dúvida, o que é que fazemos agora, neste momento, nesta fase da epidemia, o que é que vamos fazer? E foi um bocadinho à procura dessas respostas que nós andamos aqui em alguns momentos. Diogo, eu penso que há aqui uma questão que vem de encontro àquilo que nós temos falado muitas vezes.
Há tempos, há uns dias, numa página do Facebook havia um colega, que não é um colega qualquer, colocava a questão do que é que os médicos de trabalho andaram a fazer nesta pandemia. Eu acho que se dúvidas houvessem, eu acho que elas foram todas respondidas hoje. Os médicos de trabalho trabalharam muito e em muitas vertentes. Aliás, que são todas as vertentes da medicina de trabalho. Nós sabemos que ainda há muita percepção de muito cliente, de muita empresa, de muito responsável de recursos humanos, que a medicina de trabalho é apenas e só aquele output mais visível, a ficha de aptidão. O que ficou bem claro nesta pandemia foi que um serviço de medicina de trabalho bem organizado, que tenha planeado tudo a priori, que tenha participado na elaboração dos planos de contingência, que tenha criado procedimentos, como disse o Dr. Rui muito bem, para fazer face a esta situação, a esta pandemia, que é a pandemia, a primeira que tivemos depois do H1N1, mas que é a penúltima antes da próxima. Portanto, nós não temos dúvida nenhuma, e quem conhece a história da humanidade sabe que as pandemias são cíclicas e aparecem. Nós não temos a capacidade de perceber qual é o tempo destes ciclos, mas que elas vão aparecer. E se eu há tempos fazia uma comparação dizendo que os serviços de saúde pública são os extintores nos centros comerciais, que muitas vezes as pessoas não dão por eles, mas que são fundamentais lá estarem, e é fundamental estarem lá e recarregados, porque se acontecer um desastre qualquer é preciso ter logo um extintor ali à mão. Eu diria na mesma imagem que os serviços de medicina de trabalho são os blocos autónomos de saída de emergência. Sem esses blocos autónomos, ninguém sabe o caminho certo para seguir. Há uma emergência e as pessoas morrem lá dentro porque não sabem por onde é que vão seguir, não sabem por onde é que vão sair. E somos nós, medicina de trabalho no terreno, que conhecemos as empresas como ninguém. Não são os médicos de saúde pública nem os delegados de saúde que ali em poucos minutos vão ficar a conhecer uma empresa, nem vão conhecer a cultura da empresa, nem vão conhecer os trabalhadores da empresa, nem as estruturas da empresa. É o médico de trabalho que conhece a empresa, é o médico que sabe como é que ela é o médico de trabalho que percebe e que diz, atenção, os trabalhadores têm estes turnos, está isto tudo fixado, mas também têm estes momentos sociais e têm estes momentos de convívio e fazem isto. E estes são aqueles que almoçam com aqueles e aqueles são aqueles que jantam com aqueles. Portanto, eu penso que se houve algo que ficou demonstrado com esta pandemia é locais onde os serviços de medicina de trabalho estão bem organizados, o impacto, pelo menos em termos de produção e de produtividade, é menor. Locais onde não há uma organização adequada dos serviços de medicina de trabalho, é um pouco aquilo que acontecer, a história natural da doença. Nós temos aqui uma pergunta de um colega nosso, que é o Dr. Maurício Soares, bem nosso conhecido, que pergunta, e penso que esta é especialmente dedicada ao Rui Miguel, que é, e isto de exames ocasionais após um layoff numa empresa com 4.000 trabalhadores, como é que é? Como é que nós podemos agilizar isto? Como é que nós podemos fazer isto de uma forma que seja o mais eficiente possível? Rui Miguel. Antes de mais, cumprimentar o Maurício, que seguramente me está a ouvir, boa tarde. Bom, a situação que ele coloca é a situação para a qual eu tentei dar uma resposta dentro daquilo que é possível. Portanto, eu vou falar da experiência que tenho. Portanto, eu elaborei um modelo de questionário que foi baseado nas normas da Direção-Geral de Saúde, que permite que o enfermeiro de trabalho, ou como eu disse, outro técnico do serviço, faça uma triagem de quais os casos que têm que ser vistos pelo médico ou não. Obviamente que posso dizer que em números redondos de todos os questionários, e nestes últimos 2 meses nós recolhemos para aí cerca de 950 regressos ao trabalho de trabalhadores desta empresa onde estou, e 10% foram validados pelo enfermeiro para serem agendados exames de saúde. Portanto, eu penso que a estratégia que nós adotámos foi uma estratégia razoável, que, como o Diogo disse, é a nova realidade que temos. Não podemos fazer medicina presencial neste momento sob pena de nos pormos em risco, e não nos podemos esquecer que nós somos o principal veículo desta doença, porque frequentamos os locais onde vão os doentes. Portanto, pomos-nos a nós em risco, pomos os trabalhadores em risco e pomos todo o funcionamento da empresa em risco. A única coisa que eu poderei sugerir ao Maurício é que ele entre em contacto comigo, eu terei todo o gosto em facultar-lhe o procedimento que adotarmos, que penso que permitirá, pelo menos, minimizar, como eu digo, porque isto não há garantias. Assegurar e garantias são alucinações do ser humano. A gente, quando muito, pode minimizar a probabilidade
de entrada de alguém infectado e de haver um problema para a nossa empresa, porque se eu não fizer nada, é que é complicado. Muito bem. Algum dos colegas quer dar mais um aporte a esta questão com o Maurício? Diogo. Perdão. É o seguinte, acho que sim. Agora, o que eu queria pôr aqui é, durante este período verificou-se também algumas situações caricatas, verificaram-se algumas situações caricatas e que ainda vamos tendo prática disso no nosso dia-a-dia. Acho que houve uma tentativa de passar uma responsabilidade daquilo que devem ser os serviços de saúde ocupacional, nomeadamente a medicina de trabalho, para a responsabilidade, por exemplo, da medicina geral familiar e do médico de família. Como que a avaliação de certo tipo de determinado trabalhador e o risco que esses indivíduos têm perante as suas funções ao seu trabalho passasse a ser avaliado pelo médico de família. Eu penso que foi tentar recuperar aquela legislação que existiu aqui há uns poucos anos, penso que há um par de anos. Da portaria que em tempos aconteceu e apareceu por aí e que embora eu acho que agora está a haver uma segunda tentativa disso mesmo, que é passarem para a responsabilidade do médico de família essa avaliação. Eu espero que isto não seja a porta para precisamente voltarem com essa lei que acho que era danosa para aquilo que deve ser a qualidade dos trabalhadores e do desempenho das suas funções e da sua proteção, que é essencialmente isto que a medicina, para o qual a medicina do trabalho existe, para a proteção dos trabalhadores no seu ambiente de trabalho e da saúde desses trabalhadores. E o que tem-se verificado é que nós temos sido bombardeados, passo a expressão, com uma série de pedidos para emitir declarações para que determinado indivíduo seja colocado naquele grupo de proteção especial de risco e que isso sirva, que a questão do ónus, o grande busilis da questão está aqui, que isso sirva como um documento oficial para estes trabalhadores poderem desempenhar outras funções. Eu acho que isso não podemos deixar que isso aconteça, porque para isso existe uma especialidade, um corpo clínico específico, nomeadamente o médico de trabalho, para fazer essa avaliação e determinar essas novas funções que podem ser possíveis para estes indivíduos de maior risco, e penso que sejam esses a nossa maior preocupação, aqueles indivíduos que podemos colocar nos grupos de proteção especial. Isabel, som, Isabel. Desculpem. Na sequência daquilo que o Diogo disse, gostava de dar uma chega. Como todos já percebemos, existem aqui realidades completamente distintas. Eu costumo dizer, e como muito bem o Dr. Mário disse no início, quer dizer, eu represento aquela ala dos que nunca saíram de trabalho, não é? E, portanto, o problema surgiu também e essencialmente esta situação que o Diogo está a colocar, que são pessoas que eventualmente pelas suas patologias tinham que ser recolocadas noutros locais e deparamos-nos de facto com situações complicadas de gerir. Por um lado, porque a legislação TUCUR, como saiu, e as normas que saíram não estão de acordo com a realidade de todas as instituições, como todos podem perceber. Nós, por exemplo, temos efetivamente áreas, aquilo que nós na gíria chamamos de áreas limpas e áreas Covid. Portanto, as pessoas que têm estas comorbilidades não vejo nenhuma contraindicação para trabalhar em áreas limpas, não é? Sempre o fizeram e sempre lá estiveram. E, de facto, o Diogo tem razão, muitas pessoas... Às vezes esta tentativa de chamar os médicos de família a pronunciarem-se sobre estes aspectos tem também a ver com o próprio trabalhador, que não conseguiu dentro da sua empresa o seu objetivo, não é? Estou a falar, obviamente, na minha realidade, que é o hospital, atendendo a que seria deslocado para uma área, desculpem o termo, e volto a dizer, limpa, e então vão tentar a sua sorte, desculpa o termo, no seu médico de família para efetivamente obter essa sua possibilidade de ficar, portanto, de não trabalhar face à sua patologia. Portanto, isto tem várias vertentes e tive, efetivamente, também, corroborando aquilo que o Diogo disse, a sorte de conseguir ter conversas longas e de uma aproximação, quer com médicos de família, quer com o pessoal da saúde pública, até na perspectiva de nos articularmos e conseguirmos
levar estes casos a bom porto, e isso também é bom. É como sempre nós dissemos, quer dizer, isto, o mais importante de tudo é efetivamente todos trabalharmos para o mesmo e todos estarmos em conjunto e todos percebermos e termos o mesmo ponto de vista. Caso contrário, andamos todos, cada um a tomar uma decisão para o seu lado e pode ser complicado. Doutor Mário, o que a doutora Isabel falou agora é extremamente relevante, além de tudo, não é, que disse, mas que é extremamente relevante esta colaboração e este estreitamento da relação entre o médico de trabalho e o médico de família. E eu digo médico do trabalho, ou serviço ocupacional e médico de família, e não entidade patronal e médico de família. Portanto, o canal de comunicação deve ser deve ser um canal de comunicação científico, técnico, para que nós possamos, de alguma forma, nas nossas unidades, poder ajudar no processo que é o regresso ao trabalho, que é um processo muito importante pelos motivos óbvios que todos conhecemos, mas também para reforçar e trabalharmos com segurança na proteção destes trabalhadores, que são trabalhadores nas suas empresas, mas são também nossos utentes no Serviço Nacional de Saúde, grande parte deles, ou nos nossos fecheiros médicos. E o objetivo final é sempre o mesmo, é a proteção da sua saúde, quer seja no ambiente de trabalho, quer seja na comunidade. E é importante, então, é que haja esta colaboração estreita, declarada, não é passar mensagens pelos... Diogo, eu penso que esse canal é o canal central, é um canal-chave. Exatamente. Da mesma forma que o canal entre uma empresa e o delegado de saúde tem que ser o médico de trabalho. O médico de trabalho é a ponte entre a empresa e o delegado de saúde. Não pode ser os recursos humanos ou o presidente do Conselho de Administração com o delegado de saúde. Isso é inaceitável, é inadmissível e muitas vezes leva a situações que são ética e deontologicamente extremamente desprezíveis. Eu vou dar de barato imaginar uma entidade patronal muito concreta, um hospital. Um hospital tem no seu Conselho de Administração pelo menos um médico, regra geral, que é o diretor clínico. Mas o diretor clínico, enquanto diretor clínico, é membro do Conselho de Administração. Não é médico. A articulação tem que ser necessariamente entre o Serviço de Medicina do Trabalho e o delegado de saúde. E isto nós nunca podemos esquecer, porque da mesma forma que um Conselho de Administração de um hospital tem um médico, também uma empresa de cortumes ou uma empresa de instrumentos musicais ou até uma empresa de chouriços pode ter um médico no Conselho de Administração, mas ele não está lá como médico no Conselho de Administração, está lá como administrador. E é bom nunca esquecermos isto, para que depois não haja questões que em termos éticos e deontológicos são extremamente questionáveis. Eu ia pedir-vos a todos, até porque não queremos mais maçar o amável apoio que o Secretariado da Secção Regional do Centro nos está a dar de forma completamente inexcedível, queria-vos pedir a todos vós uma última mensagem de 1 minuto, sendo que ela pode ir até aos 2 minutos no Sr. Nunes Gelha, que esteve extremamente calado depois da sua apresentação. Eu ia começar pela Sra. Isabel Antunes, uma última mensagem de 1 minuto. Bom, penso que o essencial foi dito. Eu estou satisfeita, grata por ter tido a possibilidade de participar neste webinar e queria apenas deixar como ponto final, de facto, a importância de nós todos trabalharmos no mesmo sentido e acabamos por ter aqui diversas pessoas de diferentes áreas com o mesmo objetivo, com a mesma forma de estar. E por outro lado, que de facto a gente possa aproveitar aquilo que estamos a viver neste momento e que possamos de futuro crescer com as dificuldades que temos tido agora. Estás sem som, Mário. Peço desculpa. Sr. Rui Miguel. Passaste-me já a bola, pensei que ia ser o último outra vez. Bom, a minha mensagem, vou ser curta e breve, é que para mim é claro que não fazer nada é que não é opção. Essa eu acho que é a única coisa que não pode ser nunca equacionada por mais dificuldades que nos apareçam pela frente. E pronto, não tenho mais nada a dizer. Sintético e absoluto. Dr. Diogo Ramos. A minha mensagem vai aqui um bocadinho no sentido daquilo que eu já disse, que acho que devemos aproveitar este momento para
parte vertente do doente na comunidade, treinar os nossos doentes nesta altura para uma nova realidade daquilo que vão ser a prestação dos cuidados de saúde, por um lado. Por outro lado, estreita colaboração com os serviços de saúde ocupacional, com os colegas da medicina de trabalho, no sentido de obtermos um maior ganho em rede, em trabalho em rede, um maior ganho de proteção dos nossos trabalhadores e dos nossos, que também são os nossos doentes. E acho que só assim teremos um maior sucesso para o retorno das atividades e com maior segurança, que é isso que se pretende. E dou por terminar. Sr. Nunes Galha. Bom, não estive deleitado a ouvir aquilo que todos disseram sobre o regresso ao trabalho. O subtema que me foi distribuído era um tema bastante específico e um bocadinho ao lado do mesmo, embora tendo pontos de confluência óbvios. Gostava apenas de sublinhar que me parece muito relevante a inclusão agora e por isso mesmo vou propor, e estou seguro que não estarei sozinho, e estou a olhar também para o moderador, a inclusão das infecções de coronavírus na lista de doenças profissionais, porque, independentemente daquilo que disse, existem algumas rugosidades, existe alguma poeira ainda no ar, que obstaculiza de uma forma subreptícia, nomeadamente uma coisa tão simples como a colocação de um código específico para, desde o caso 1, como eu disse anteriormente, para a certificação desde do doente 1 com Covid como doente profissional, o que é fundamental para, posteriormente, podermos fazer as análises pertinentes da situação dos profissionais de saúde. Tudo o que não é feito com código específico tem que ser feito à mão. E como são muitas as doenças que, felizmente, são consideradas ao abrigo do sistema misto ou do sistema aberto, é uma situação que é dificilmente execuível estar a separar depois de todas as outras patologias da Covid-19. E, portanto, esta alteração é uma alteração que é essencial e que deve preceder a certificação da primeira doença. Dito isto, o problema será finalmente resolvido com a promulgação da revisão da lista de doenças profissionais, que todos pensamos poder ter lugar ainda este ano, e nela, para além do capítulo das doenças respiratórias, ser também revisto, ou melhor, integrado no capítulo das doenças infecciosas e parasitárias, as doenças devidas a coronavírus. E era tudo o que tinha para dizer no final. Muito obrigado a todos. Foi para mim uma honra e um enorme gosto de estar a moderar um painel com esta excelência. Desde a experiência de pessoas que nós nos habituámos a respeitar desde há muito, até à juventude do Diogo, foi de facto, eu acho que conseguimos fazer um complemento perfeito. O feedback que estamos a ter parece-me indiciar tudo isso. Para quem está a colocar questões, nomeadamente sobre a possibilidade de acesso a documentos que foram aqui referidos, nomeadamente pelo Dr. Rui Miguel, basta que nos contactem, basta que contactem a Ordem dos Médicos, que a Ordem dos Médicos terá o cuidado de encaminhar para o Colégio da Especialidade e nós teremos todo o gosto em facultar alguns dos documentos que temos produzido neste âmbito. Foram documentos que foram criados no devido tempo, em que, como já aqui foi referido, isto apanhou-nos todos de surpresa. Eu gosto muito de citar as palavras da primeira-ministra dinamarquesa, que acho que a determinada altura referiu e definiu isto como ninguém. Nós estamos a entrar em terreno completamente desconhecido, dizia ela em março. E de facto nós em março estávamos todos a encarar isto como um terreno desconhecido, não sabíamos nada sobre esta doença, líamos compulsivamente para sabermos um pouco mais. Eu particularmente começava o dia muito cedo a ler os relatórios do dia da Coreia do Sul, de Singapura e do Japão para ver se aprendia qualquer coisa sobre esta doença, porque às 8 horas tinha que estar noutro sítio qualquer e havia muitas lágrimas e havia muito suor por esses dias. Felizmente esses piores dias já passaram. Como se dizia, como há uma célebre música que dizia que a felicidade foi embora, ela não foi embora de todo, nunca deixou, nunca desapareceu, mas houve muita felicidade que desapareceu durante uns tempos, durante umas semanas. Ela voltou em parte e agora temos que aprender a ser felizes de outra forma. Não podemos nunca meter na cabeça que a realidade que nós vamos viver de hora em diante é a realidade como a conhecíamos até fevereiro. Essa realidade, pelo menos até encontrarmos uma terapêutica eficaz ou uma vacina efetiva, essa realidade desapareceu por uns tempos. Temos que viver com uma nova realidade, temos que aprender a proteger-nos
e temos que perceber aquilo que agora está muito na moda, dizer que todos nós somos agentes de saúde pública. Todos nós somos agentes de saúde pública, é um facto, é uma verdade indiscutível, todos os cidadãos o são. Em particular nós, os que trabalhamos em serviços de saúde ocupacional, somos agentes privilegiados porque temos a sorte de nos pagarem para ajudarmos a que nas nossas empresas, nas empresas onde trabalhamos, o risco seja menor e esta doença possa ser controlada e debelada de uma forma que conseguimos no final ter ganhos em saúde fulcrais. Muito obrigado à Secção Regional Centro, ao Sr. Dr. Carlos Cortes pelo convite que nos endereçou, muito obrigado ao apoio que tivemos neste webinar e disponham sempre da nossa parte. Foi para nós um gosto, o Colégio da Especialidade de Medicina do Trabalho está aqui disponível para isto. Boa tarde a todos.